Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês ali a partir do versículo 1 até o 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos foi o primeiro evangelho escrito da Bíblia, sabia? Embora nós temos o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos sinópticos, eles são evangelhos que são muito parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos, ele foi um discípulo de Pedro, e o que ele escreveu aqui foram os relatos de Pedro. Marcos, que apresenta Jesus como servo, foi escrito para os romanos, então vai apresentar características aqui que é uma linguagem de alcance aos romanos, assim como Lucas foi escrito para os gregos, assim como Mateus foi escrito para os hebreus, e o evangelho de João, que se difere dos outros três, foi escrito para a igreja. Por isso evangelho quadrangular, é o mesmo Cristo visto de 4 ângulos diferentes: que salva, que batiza, que cura, que voltará. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: passado o sábado, Maria Magdala, ou Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, viram a pedra já removida. É que a pedra era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde ele tinha colocado. Mas vão e digam aos discípulos, e a Pedro também, que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor, tomadas de medo e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Assente-se, por favor. É impressionante algumas coisas, eu queria que você observasse alguns detalhes do Evangelho. Quando eu começo a escrever, meu irmão, olha, eu comecei a escrever ontem de noite, hoje eu acordei 5 horas da manhã para escrever o que Deus vai ministrando no coração. Você acaba escrevendo muitas páginas e a preocupação é: como que eu vou transmitir isso? Senhor, dá graça. Se você acompanhar o Evangelho de Cristo, você vai observar que essas mulheres, elas amavam a Jesus. Olha, eu não sei o que você sabe, quem eram, se você sabe quem eram, que sustentavam o ministério de Jesus. Se você puder prestar atenção, quando você lê, você vai entender que nesses 3 anos, quem sustentava o ministério de Jesus financeiramente, e quem sustentava os 12 apóstolos financeiramente, eram um grupo de mulheres. Aquelas mulheres, elas se uniam, elas levantavam ofertas, e elas sustentavam Jesus e os apóstolos para esse ministério. Então não é estranho que na morte de Jesus, todos os discípulos fugiram, com exceção de um, que foi o apóstolo João, que estava do lado de Maria, ali sua mãe. Mas quem não fugiu, estava ao pé da cruz, que eram essas mulheres. E quando estava terminando já o sábado, porque para o judeu a forma do calendário é diferente da nossa. A outra data, ela começa às 6 horas da tarde, quando está terminando o dia, no pôr do sol. Então, quando chegou 6 horas da tarde, é como se fosse meia-noite para nós, vai começar um outro dia. O judeu, ele guarda o sábado. Então, quando chegou 6 horas da tarde, aquelas mulheres saíram dali para comprar especiarias,
para preparar, e eu não sei até que horas se preparava isso, porque elas queriam que quando o sol nascesse no domingo, elas já pudessem estar no túmulo, preparando o corpo de Jesus, que foi sepultado às pressas. O corpo de Jesus estava muito cortado, muito machucado, muito torcido, porque a cruz não foi preparada para ele, a cruz foi preparada para Barrabás. O fato de esticarem os braços de Cristo, o fato dele, ele foi todo machucado, e elas presenciaram isso. Então, como já estava próximo das 6 horas da tarde na sexta-feira, e de sexta, 6 horas da tarde, já seria o sábado, eles tiraram Jesus da cruz e o envolveram rapidamente em um tecido e levaram ele para o sepulcro. Então, o que elas queriam fazer era honrar o corpo de Cristo. Elas passavam o que nós chamamos também de mirra no corpo, perfumariam o corpo de Cristo e envolveriam o corpo dele, que era o costume da época. Então a Bíblia diz que essas mulheres amavam a Jesus, estavam preocupadas com a honra do seu corpo. Elas sofreram com Cristo os momentos mais difíceis. Elas tentaram estar com Cristo o máximo que elas conseguiram, inclusive aos pés da cruz. Mas apesar de tudo isso, essas pessoas que amavam a Jesus, presta bem atenção que isso é interessante, apesar delas amarem a Jesus, elas não conseguiam crer que Jesus ressuscitaria. Mas apesar de tudo isso, mesmo crendo em Jesus, essas mulheres, tanto ela quanto os discípulos, não conseguiam acreditar que Jesus iria ressuscitar. Imagine só, não conseguiam acreditar que ele se levantaria. Por quê? O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 6 e 7, diz assim: o anjo do Senhor disse assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. O anjo teve que lembrar aquelas mulheres, porque por mais que Jesus falasse, e não foi uma vez só, elas não conseguiam acreditar nas promessas de Jesus junto aos discípulos. A única preocupação daquelas mulheres, que aquilo tomava o coração, os pensamentos e a ansiedade delas, era: quem que vai remover a pedra para nós duas ali? Quem que vai? Porque é uma pedra grande. Outra coisa, elas imaginariam que chegasse lá e encontrar aqueles soldados grandões, com aquela sainha romana, tanto contraditório, né, para o Ocidente. Mas pessoas brabas queriam burocratizar a entrada delas, fazer chacota talvez, N coisas. Mas quando essas mulheres chegam lá, a pedra já foi removida. Quando aquelas mulheres chegam lá, Jesus já havia ressuscitado. E esses fatos, eles nos ensinam que havia outras pedras a serem removidas. E é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, uma pedra foi removida, mas existem outras pedras a serem removidas. Não estavam na porta do sepulcro, mas eram pedras que estavam no coração, tanto das mulheres quanto dos discípulos. Dentre tantas pedras que veio na minha mente, 3 pedras, 3 observâncias aqui, nós podemos identificar claramente. Pedras que estavam na porta do coração quando Jesus ressuscitou. A primeira porta que estava no coração dessas mulheres e dos discípulos era a pedra da incredulidade. Jesus mesmo havia falado sobre essa pedra quando se encontrou com os demais discípulos. Quando Jesus ressuscita, ele faz uma crítica às mulheres e também aos seus discípulos. Lá nos versículos 11 a 14 de Marcos, Jesus aparece a todos os discípulos e ele diz: quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que ele tinha aparecido às mulheres, eles não acreditaram.
E depois disso, Jesus se apresentou a 2 discípulos que iam caminhando pelo campo, e eles voltavam e fizeram contar aos outros discípulos, mas esses outros discípulos não acreditaram no que esses 2 haviam dito. E por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo, e ele os repreendeu por não terem fé, por teimarem em não acreditar em quem havia contado para eles que havia visto Cristo ressuscitado. A incredulidade desses homens era algo muito natural. Talvez, se eu estivesse lá, se você estivesse lá, a probabilidade de nós termos a mesma reação seria enorme. Por quê? Eu vi ele todo ensanguentado, eu vi ele cortado ali pelos chicotes, eu vi ele crucificado, eu vi ele sem respiração, ser atado ali por faixas, eu vi ele sem movimento nenhum. Como que você vai dizer para mim que ele simplesmente levantou? Então a incredulidade, ela é fruto de uma realidade muito sólida. Jesus morreu, nós vimos ele morrer. Vimos os soldados fazer o que fizeram, enfiaram uma lança do lado dele, saiu sangue coagulado e depois saiu água. Quando tiraram ele da cruz, o sepultaram. Meu irmão, essa realidade não permitia que eles confiassem ou que eles lembrassem das promessas de Jesus. E quando chegou a notícia que ele havia ressuscitado, parecia um negócio forçado demais, né? Parecia um negócio aleluiado. Parecia um negócio muito difícil de acreditar diante de seres tão lógicos que nós somos assim. Lógicos. Pessoas que tomam uma experiência na vida vão se tornando muito céticos. E eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa muito cética. Eu acredito em milagre, eu tive experiências incríveis, mas você acaba vendo tanta coisa que você sempre fica assim, ei, quanto mais sentimentalismo algumas pessoas colocam algumas coisas, mais desconfiado eu fico. Quanto mais impressionado as pessoas querem que você fique, né, pela propaganda, mais desconfiado eu fico. Parece que a simplicidade e a humildade, elas desenvolvem em você uma credibilidade maior para você acreditar. Então dizer, alguém chega e fala, não, eu vi ressuscitado, não, eu vi isso. Parece hoje em dia alguém que fala assim, não, o pé grande existe, o monstro do Lago Ness existe, né? Camarada, tiraram uma foto de um buraco negro, milhões e milhões e milhões e não sei lá o quanto de anos-luz, primeira foto no buraco, e olha só, e simplesmente de ET não tem nenhuma foto que comprove que é ET mesmo. É impressionante. Meu irmão, Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece num ambiente onde a porta está fechada, os discípulos estão ali atemorizados, assombrados diante do que aconteceu, com as portas fechadas, Jesus se manifesta ali e fala, ei, paz seja convosco. Eles ficam olhando, Tomé, o melancólico da situação ali, olha e fala o quê? Ah, é o Senhor mesmo vendo, é o Senhor. Então me deixa tocar nessas feridas aí, me deixa, pode vir, toque nas feridas das mãos, da lateral, e ele faz isso. Aí Jesus fala, olha, vocês são duros de coração. O interessante é que essas promessas estavam endurecidas pela dureza da realidade em que eles estavam vivendo. Eu achei interessante uma frase que eu li esses dias, que eu vi esses dias do Rui Barbosa, que diz assim, infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e a fé petrificou. Na real, aqueles homens, eles estavam trancados em um espaço lamentando e infelizes, porque eles não tinham nem esperança e nem fé. Olha para algumas faculdades aí hoje em dia, a reação de alguns jovens que eram para estar cheios de vida, simplesmente estão se dilacerando,
relativizando tudo, sem esperança, falando em suicídio, tomando N tipos de remédios psiquiátricos, como se isso fosse lidar com o emocional e curar algumas coisas, mas tentando fugir da realidade, que se pudesse ficar dormindo sempre, numa outra dimensão, ficariam. Porque eles não têm esperança e não têm fé. Como é que eu vou ter esperança e fé quando a realidade da morte é visível e momentaneamente mais forte? Por isso que o foco deles e dessas mulheres estava na pedra do sepulcro e outras coisas que eram aparentemente supérfluas perto da realidade que eles deveriam encarar. Mas a pedra que estava no coração é muito maior do que a pedra do sepulcro. A pedra do sepulcro, alguns homens empurraram, mas como é que eu vou empurrar a pedra da morte, que eu não consigo enxergar? Como é que eu consigo empurrar algumas pedras do meu coração, para que eu possa crer? Muitas vezes para nós não é diferente dos discípulos, porque nós não conseguimos focar rapidamente em retirar pedras do coração, ou pedras do nosso caminho. Nós não conseguimos enxergar sequer as pedras que estão no nosso coração. É por isso que nós ficamos tremendamente ansiosos. É por isso que nós ficamos tão ansiosos diante das batalhas. Nós olhamos para as montanhas, mas ficamos nos distraindo com essas pedras dentro do nosso coração. E aí, meu irmão, ficamos angustiados, aflitos, ficamos cheios de dúvidas. Existe uma ausência, uma mágoa, uma saudade que nos castiga na rotina. Nós ficamos, mesmo vivenciando o momento, não conseguimos algumas vezes crer. Por isso temos um olhar extremamente crítico, que enxergamos muito bem o que está fora da gente, mas não conseguimos enxergar o que está dentro do nosso coração. E muitas vezes nós sofremos com a falta de esperança no meio das nossas lutas e só lamentamos as nossas dores, porque a pedra que está dentro da gente impede a gente de enxergar as promessas de Jesus sobre nós. Jesus tem promessas sobre mim e sobre você, mas essa pedra da incredulidade não nos deixa ter um comportamento de boa expectativa ou de receber isso. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos tem surpresas maravilhosas para nós. Vou te fazer uma pergunta: você consegue crer no impossível de Deus? É algo que você responde para você. Analise a tua vida prática. Se você consegue crer no impossível de Deus, por que caminha tão triste assim? Sempre se lamentando? Ou não dá passos de coragem como deveria ter, passos de fé realmente que deveria ter? Porque quando você está vivendo a sua dor, quando você está vivendo o seu problema, a falta de dinheiro, a enfermidade, problemas familiares, algum familiar drogado, a gente só consegue enxergar a pedra que está do lado de fora. Mas o que Jesus queria que os seus discípulos entendessem é que as pedras que nos separam dos milagres do Deus vivo e todo-poderoso não estão do lado de fora, está do lado de dentro. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus e viver as coisas tremendas que Ele nos convida a viver. O nosso Deus, meu irmão, foi aquele que, em uma palavra, quando Ele abriu a boca, galáxias foram feitas, planetas existiram em seus detalhes. Quando você conhece esse Deus que nos convida para conhecê-lo, algo incrível começa a acontecer dentro de você que muitas pessoas não entendem, porque não estão ouvindo a mesma música que você, não tem experiências que você tem. Tem uma música que eu guardo dentro de mim, que fala exatamente sobre isso, talvez você conheça, já é uma música um tanto antiga, acho que ela é uma música dos anos 90, ou início do 2000,
O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado das prisões, faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você. A quantidade de histórias que nós já escutamos, de testemunhos que nós escutamos, e as coisas que nós vivenciamos, por que a gente não crê como deveria crer? A pedra da incredulidade, ela nos impede o milagre, o acesso ao milagre. Ninguém tem poder sobre a sua autoridade. Os sinais de Jesus, eles são didáticos para aqueles discípulos que um dia poderiam crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade, os homens se questionam, quem que é esse que faz o mar se acalmar? Que o vento emudece? Nem a morte pode segurá-lo, nem o inferno pode segurá-lo, pois ele saiu de lá com a chave do inferno e da morte. E é por isso que Jesus disse para a irmã de Lázaro, uma vez, quando ele estava aflito por conta da morte do seu irmão, Jesus olha para ela e fala, se tu creres, tu verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. A pedra está no coração de quem não consegue enxergar um Deus tão grande que muda as realidades. Um Deus, meu irmão, que apesar de mim está me amando, se importando comigo, tocando a minha vida, porque nós olhamos a nossa vida e enxergamos uma pedra de incredulidade que nos faz sentir apenas a nossa indignidade, o nosso limitado caminho triste e traumatoso, não existe essa palavra, né? Um caminho cheio de traumas, aliás, é isso. Isso nos faz questionar. Quem que vai tirar a pedra? Quem que vai tirar a pedra? Quem? Nós esquecemos que pela graça de Deus, quando vivemos pela fé, as pedras são roladas por anjos de Deus que vão à nossa frente. Jesus queria que os discípulos entendessem que se você tiver fé de um tamanho do grão de mostarda, isso é, mesmo pequeno, e você semear essa fé nas palavras dele, você terá autoridade sobre montes, sobre montanhas. Se você entregar esses limites nas mãos de Jesus, você entrará na dimensão impoderável do impossível sendo possível de Deus. E é por isso que Jesus repreende os seus discípulos severamente. Ele fala, olha a dureza do coração de vocês, é isso que impede vocês de verem. Essa pedra precisa ser removida. Ele diz, vocês viram? Você tocou aqui? Bem-aventurados são aqueles que não enxergam com esses olhos ainda, mas que creem, porque essas pessoas verão a glória de Deus. Essas pessoas verão em vida a glória de Deus. Então a primeira pedra a ser removida do coração é a pedra da incredulidade. E isso necessita um passo de fé, um passo de confiança, que são coisas que os teus olhos não enxergam, mas que a tua fé fez você enxergar e fez você dar o passo de fé. Milagre não é um acidente no céu, milagre é resultado de um posicionamento de fé. Segundo ponto, segunda pedra no coração a ser removida, porque nós percebemos quando começamos a dar passos de fé, nós percebemos que quando nós decidimos crer, nós começamos a entrar na dimensão do Todo-Poderoso,
Então as pedras que estão dentro de nós, elas começam a aparecer. Então essa primeira pedra é da incredulidade, mas aí você dá o passo de fé e as coisas imponderáveis de Deus começam a acontecer, e aí aparece mais uma pedra, a pedra do medo. A pedra do medo. Eu não estou falando de pedra no rim, não, porque a pedra no rim é complicado, ela dá medo. Quem já teve cólica renal sabe do que eu estou falando, mas eu estou falando da pedra do medo. Olha para o texto, o que aconteceu com as mulheres ali, nós lemos sobre isso. Elas saíram, elas fugiram do túmulo apavoradas, tremendo. Elas não contaram nada para ninguém, porque elas estavam com muito medo de início. Pense bem, como é que eu e você nós vamos criticar essas mulheres aí, se você parar para fazer uma exegese, se você parar para entender o contexto da época? Elas vão no cemitério, meu irmão, às 6 da manhã. E o cemitério de antigamente é diferente do cemitério de hoje, no caso dessa região aqui. Não é como você vai ali no Jardim da Saudade, é um gramado bonito. Não, é uma caverna. E quando elas chegam nessa caverna aí, que imaginavam encontrar soldados, um monte de gente, coisa e tal, não tem ninguém. A pedra foi removida. Quando elas chegam lá, existe umas faixas, uns tecidos que estão no chão. E o tecido que cobriu o rosto de Cristo ali, ele está dobrado. E não tem nada, porque lá dentro da caverna tinha uma pedra, no qual o corpo ficava ali em cima. E não tem nada ali. Nada. A pedra removida. E aí, de repente elas observam, tem um ser ali, sentado naquela mesa. Um evangelho diz 2 anjos, outro evangelho diz um anjo sentado sobre a pedra, de branco, com uma aparência resplandecente. Quando você olha alguns filmes, sempre sai uma voz com eco, para dizer que é algo espiritual, né? Fica mais cabuloso ainda. Algo meio cabuloso assim. E ele olha para essas mulheres, imagina a situação, você vai lá toda, o que me resta, né? Chorando, né? Triste, de repente chega lá, pedra removida, tudo muito curioso, muito diferente. E aí, quando você chega, tem um ser ali de branco, resplandecente, e olha para elas e diz: o que vocês estão fazendo aqui, mulheres? E elas dizem: nós estamos procurando o corpo de Jesus. Aí ele responde: aquele a quem vocês estão procurando, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas elas não conseguiam entender. Elas ficam no cemitério ali, e elas ficaram assustadas, confusas, elas saem dali, sem falar uma com a outra. E o interessante é que os olhos delas foram abertos para que elas enxergassem anjos. Já parou para pensar se nós conseguimos enxergar assim anjos? Às vezes acontece algo sobrenatural de alguém ou enxergar um anjo em alguma situação. Geralmente acontece um livramento depois, né? Mas elas tiveram os olhos abertos por Deus para conseguir enxergar o que acontece e tudo mais. Billy Graham, eu tenho aquele livro, eu tenho a Bíblia, esqueci o nome, Plenitude, uma das primeiras Bíblias que eu comprei. Tem um comentário do Billy Graham, onde ele comenta, diz que quando você nasce, Deus destina pelo menos um anjo, às vezes não só, isso depende muito da questão da unção, do propósito de vida, mas pelo menos um anjo para acompanhar você durante toda a sua vida, para que o propósito de Deus seja cumprido. Mas Satanás, o inferno é organizado, ele também destina. E aí a palavra de Deus vai esclarecer para você qual o caminho que você deve escolher, em quem que você tem que dar a sua mão para acompanhar. Então é interessante que os olhos dela então foram abertos, mas existia outra pedra que estava dentro delas, que era a pedra do medo. Toda vez, presta atenção, toda vez que a nossa realidade concreta ela é confrontada pelo poder de Deus, nós perdemos o aparente controle de segurança do que nós conhecemos como realidade. A nossa rota, ela passa a ser totalmente desconhecida, ela vai além da nossa compreensão e da nossa capacidade, e é por isso que nós começamos a ter medo, porque a gente tem medo do desconhecido. Você nunca dirigiu um carro, coloca você lá, agora dirige.
mas eu não sei como é que é, eu não sei o que eu faço, que não sabe o que é embreagem, não sabe nada, não é? E a pessoa fica com medo, como que eu vou sair? Fica apavorada. Seja o que for, elas tiveram medo do que elas viram, porque elas não conseguiam entender, do que elas ouviram, porque elas não conseguiam relacionar algo tão impossível. Elas tiveram medo até do que foi pedido para elas, porque elas tinham que contar para as pessoas do que elas tinham visto e ouvido, e quem que ia acreditar? Há muito mais nesse mundo do que você pode explicar pela ciência. Há muito mais nesse mundo que nós podemos explicar pelos nossos sentidos. Nós temos medo de entrar na dimensão de um Deus vivo que revela um poder acima dos limites, acima dos critérios do concreto e material que a gente apalpa. Para vencer esse medo, nós precisamos de um antídoto. E esse antídoto é o que nós chamamos de fé. Fé inabalável no Deus Todo-Poderoso e a sua palavra que se manifesta entre os homens. Ele vai muito além do que essa pequena realidade que nós vivemos. Elas tinham medo do que os outros iriam pensar, tinham medo da entrega que tinham que fazer, pois elas precisariam andar pela fé, elas precisariam colocar em prática a rotina do crer, do confessar. Mesmo que tivessem chacotas e perseguições, muitas vezes elas não enxergavam a lógica. Deus intervém, meu irmão, com cura. Deus resgata, Deus muda a nossa casa, Deus mexe no nosso dia a dia. Deus interfere nas coisas mais complicadas e também nas coisas mais simples nossas. Vão te julgar alegando que você é aleluiado, alegando que você é esquisito, mas você conhece a vida sobre uma perspectiva do poder de Deus. As pessoas não entendem por que você acorda cedo e você vai entregar para Deus, não é assistir um culto não, você vai entregar um culto para Deus, com os louvores, com as suas confissões em meio à mensagem, com a oração. Nós entregamos um culto com a nossa oferta financeira, o nosso corpo à nossa disposição. Nós entregamos um culto para Deus. E muitas pessoas não entendem, porque pensam por uma lógica das suas dores. E aí eu vejo mais uma pedra que ficou evidente nos corações. Não só da incredulidade, não só a pedra do medo. Toda vez que nós estamos dando passos de fé, a incredulidade se levanta. O medo das decisões da verdade que eu estou me apropriando se levanta em seguida e aparece para mim uma outra pedra. E olha o que vai acontecer em um texto paralelo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Diz assim, ó: os anjos perguntaram. Tem até uma música aqui, uma música americana, muito bonita, acho que é. Eu não sei falar inglês, tá, meu irmão? Quem está aqui me corrige. Don't you cry, porque choras, é isso? É o nome da música. Isso, né? Don't you cry. Por que choras? O anjo olha e fala: mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? E sabe o que ela responde? Chorando: levaram embora o meu Senhor, eu não sei aonde colocaram ele, eu não sei. João é o único que relata a fala, a conversa dos anjos com essa mulher. E quando elas entram no túmulo e encontram ele vazio, elas não conseguem crer que Jesus ressuscitou e começam a chorar. Elas estão cansadas, elas estão exaustas de toda essa situação, elas choram, elas questionam: poxa, pessoas más o crucificaram, e ainda vem e some com o corpo dele. Depois de dizer isso, a Bíblia diz que elas olham para trás e Jesus está de pé, mas elas não o reconhecem. Então Jesus pergunta para elas: por que vocês estão chorando? O que vocês estão procurando? Ela pensou que Jesus era um jardineiro. Por isso que elas responderam. Imagine elas de cabeça baixa, talvez eu chorando. Se foi o Senhor que tirou ele daqui, por favor,
diga para nós onde o Senhor colocou ele, para que possamos buscá-lo, para que possamos cuidar dele. E aí Jesus usa uma expressão bem interessante, que a Bíblia na linguagem de hoje ela não vai trazer isso. A Bíblia na linguagem de hoje ela tira um pouco da uma qualidade da escrita, mas Jesus olha para ela e fala, Mariá. Ele diz isso para Maria Madalena, ele fala Mariá, que é o diminutivo de Maria. Então na verdade ele fala Mariazinha, que era o apelido carinhoso dele. Ela se toca, ela olha para ele e ela diz em hebraico, Raboni, significa mestre. E é o terceiro ponto, terceira pedra. O interessante é que a pedra que nós temos que tirar é a pedra da nossa percepção de vida distorcida pela nossa dor. Maria Madalena, ela não conseguia ver Jesus, ela só conseguia ter uma impressão de um jardineiro, possivelmente porque ela estaria de cabeça baixa chorando, mas enquanto ela chorava a maldade humana, ela não conseguia ver Jesus. E como nós somos capazes de enxergar a realidade, não como de fato é, mas como a luz dos nossos sentimentos, emoções e marcas da vida. Presta atenção, é por isso que quando você estuda psicologia, nós aprendemos que a realidade sempre é uma leitura interpretada e não uma visão objetiva da verdade. É sempre uma lógica interpretada, mas não a verdade objetiva. Por isso muitas vezes a pedra que nós precisamos remover é a pedra da interpretação que temos através da dor, através das mágoas. Eu vi uma moça na internet fazendo um discurso e ela disse assim, homem acima dos 40 não presta. E ela começou a fazer um monte de discurso, um monte de besteira, porque homem acima dos 40 não presta, são autoritários, são isso, são aquilo, abusadores, e bababá, bababá. Aí nos comentários apareceu um homem embaixo, escrevendo, como é que foi a relação tua com o seu pai? E ela escreveu ali, imagine uma pessoa má, multiplique isso por 1000, esse foi o meu pai. Então o que ela enxergava em homens acima de 40 anos, era uma figura distorcida por conta da sua dor. Como aquela mãe que chega para a filha e fala, filha, não case. Como aquele homem que chega e fala para o seu filho, olha, não case. Como pessoas que chegam e falam, não vá para a igreja, não tenha postura de fé, não adianta nada, olha aí. Porque enxergam a vida na perspectiva das suas mágoas, das suas dores. É por isso que isso nos faz enxergar os jardineiros, mas não faz enxergar o Jesus que está do nosso lado. Por isso que Jesus vai usar aquele apelido familiar, Mariá, Mariazinha, porque Jesus tem um fato ali com Maria Madalena. São pequenas coisas da nossa vida, coisas pessoais, que talvez para os outros pareçam simples demais, inexpressivas, mas que para nós é um chamado à realidade do poder de Deus sobre nós. Aí nós descobrimos quem Ele é. Olha, eu não sei quais as marcas que Jesus tem deixado na sua vida, mas nesses momentos de dor, de sofrimento, que enxergamos a vida como solidão, e seguindo nossas perspectivas, Jesus toca bem no ponto certo, para nos recuperar a sanidade espiritual, porque Jesus sabe, e Ele chamou aquela mulher de Mariazinha. Por quê? Porque ela era chamada de Maria Madalena. Madalena significa torre, mas o apelido dessa mulher, a fama dessa mulher, era chamada de Maria Madalena a Terrível, ou Maria a Terrível. A fama daquela mulher era Maria a Endemoniada,
A fama daquela mulher. Não sei se você já viu uma pessoa possessa, uma pessoa que manifesta um espírito ali, a pessoa torce os braços, algumas chegam a espumar, a expressão do rosto muda, a pupila do olho dilata, os olhos da pessoa, enfim, uma série de coisas acontece. Quando Jesus a encontrou pela primeira vez, essa mulher, você pode procurar isso no texto bíblico, essa mulher era possessa de 7 espíritos, 7 demônios malignos aí. E todo mundo conhecia aquela mulher como a possuída, a terrível. Poderia ter até uma novela, né? A possuída. Mas Jesus vai chamar ela por um apelido carinhoso. Você não é mais a possuída, você foi transformada. E quando ele falou aquilo, ela percebeu que não era um jardineiro que estava falando, não era um simples jardineiro falando, não era um simples irmão, irmã na fé, um simples pastor falando, pastora, era o próprio Cristo falando a ela. O que tinha era uma realidade transformada por Jesus. Nessa manhã de Páscoa, eu gostaria de orar a Deus pela tua vida, para que essas pedras internas sejam removidas. Porque a gente olha para a vida e a realidade é muito dura. É difícil de crer que Deus ressuscitou Jesus e Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus quer mexer na nossa história. Que Ele se levantou para isso. Para mudar o rumo da nossa história, que outrora foi traumatizante, que outrora foi abatida, que outrora foi enganosa, frustrante, com frutos errados. Jesus se levantou para que nós tivéssemos uma nova perspectiva de vida, para tirar a pedra do coração e também tirar o coração de pedra. Dizer para Jesus que tem pedras no nosso coração, mas que nós temos a certeza que Ele se levantou para remover essas pedras dentro de nós, para que os milagres possam honrar a crucificação, para que os milagres possam honrar a nossa fé, para que os milagres eles possam acontecer. Eu nunca deixo de contar um dia que uma pessoa na igreja tinha um apelido na internet, nos seus filhos davam, seus pais, todo mundo chamava ele de Fred. Todo mundo chamava ele de Fred, e ainda chama ele de Fred. Ele não está aqui hoje, porque ele teve que fazer uma cirurgia essa semana, está de repouso. Mas simplesmente vem um pregador, para o culto, olha para ele e fala, quem é Fleidervan? Deus então não chama pelo apelido. Deus lhe chama por algo muito íntimo. E quem sabia o nome dele era apenas a esposa dele, que tem acesso à identidade dele, e eu, que conheci ele na infância. Ninguém conhecia o nome de Fleidervan. E Deus chama ele por algo íntimo. Como Deus faz coisas íntimas na nossa vida, porque Ele quer entrar na nossa história. E Ele nos chama para dar um passo de fé na vida. Ele nos chama para dar um passo onde nós largamos os vícios, um passo onde largamos não só vícios externos, mas vícios solitários, como pornografia, vícios terríveis, como mágoas, pensamentos extremamente repulsivos sobre pessoas, sobre uma série de coisas. Ele nos convida e nos chama intimamente para termos um passo de fé, onde para algumas pessoas o seu Deus é o seu dinheiro, e Deus quer usar o dinheiro para te abençoar, mas algumas pessoas não conseguem confiar em Deus, mesmo Ele chamando na intimidade, mesmo Ele mostrando situações e fatos incríveis na vida. Algumas pessoas, o seu Deus é Mamon. Algumas pessoas, o seu Deus é o cônjuge, é um filho talvez, eu não sei, mas de alguma forma, Deus chama você na intimidade, porque Ele quer entrar nessa caverna que nós chamamos de coração e remover essas pedras da incredulidade, pedras do medo e pedras de enxergar o mundo na perspectiva da nossa dor e decepção. Hoje, meu irmão,
é dia de um passo de fé.